Nelson, qual a sua relação com o ex-ministro José Disseu e qual a participação dele no contrato com o Banco do Brasil que o senhor obteve? Relator, os fatos que aqui são investigados também são investigados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, e eu vou exercer o direito ao silêncio com relação a toda e qualquer pergunta de agora em diante. Eu já fiz uma breve explanação no início da minha fala, já deixei claro de forma veemente que eu não tenho nada a ver com o objeto das investigações em relação às fraudes do INSS. Isso ficará cabalmente demonstrado, isso irá ficar cabalmente demonstrado, só que neste momento, eu vou exercer o meu direito constitucional de permanecer em silêncio e eu gostaria que ele fosse respeitado. Senhor presidente, da mesma forma que o senhor depoente tem o direito de permanecer calado, o relator tem o direito de fazer as perguntas e obter o silêncio dele como respostas, é um direito também dele. Solicito a Vossa Excelência que me permita continuar as perguntas. Perfeitamente, relator. Não somente o senhor, como todos os parlamentares inscritos para a fala. Senhor depoente, vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais adegas de vinho com vinhos milionários. Vi nas redes sociais imóveis de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais o luxo sendo demonstrado. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? O senhor pode responder que vai ficar em silêncio a cada pergunta. Vou ficar em silêncio. Senhor Nelson, vi que o senhor adquiriu um terreno de 22 milhões do senhor Maurício Camizotti. Um terreno que uma mansão foi destruída para ser incorporado ao seu imóvel. Essa negociação com o senhor Maurício Camizotti foi um branqueamento de capital? Reafirmo que não tenho nada a ver com o objeto das investigações dessa CPMI e vou manter o direito ao silêncio. Senhor Nelson Williams, existe uma associação que é uma das principais em descontos associativos, que descontou mais de 500 milhões de reais dos pobres aposentados e pensionistas do país. O senhor ajudou a fundar essa associação chamada AMBEC? Reafirmo que não tenho nada a ver com o objeto das investigações desta CPMI e vou exercer o direito constitucional ao silêncio. O senhor é sócio oculto da AMBEC? Reafirmo, não tenho nada a ver com o objeto das investigações desta CPMI. O senhor teve um contrato com a AMBEC? Reafirmo, não tenho nada a ver com o objeto das investigações desta CPMI. Quantos milhões da AMBEC foram direcionados ao senhor? Reafirmo, não tenho nada a ver com os objetos da investigação desta CPMI. Nada. O senhor tomou conhecimento antecipado da operação sem desconto da Polícia Federal? Reafirmo, eu não tenho nada a ver com o objeto das investigações desta CPMI.
senhor Maurício Camizotti transacionou com o senhor, seja recebendo ou seja enviando, mais de 28 milhões de reais diretamente relacionados pela Polícia Federal como saído do bolso dos aposentados. Qual a relação particular que o senhor tem com o seu Maurício Camizotti? Reafirmo que isso nada tem a ver com o objeto desta CPMI. Pergunta ao senhor Maurício Camizotti e o senhor estão juntos nessa fraude do INSS para lesar aposentados? Eu já expliquei que isso nada tem a ver com o objeto dessa CPMI. O senhor orientou a AMBEC na feitura de um termo de cooperação técnica com o INSS? Reafirmo que isso nada tem a ver com o objeto desta CPMI. Qual a sua relação com a CEBAP? Reafirmo que isso nada tem a ver com o objeto desta CPMI. Qual a sua relação com a associação Ansbrais? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com relação ao objeto desta CPMI. O senhor é advogado ou foi advogado do grupo THG? Reafirmo que isso nada tem a ver com o objeto desta CPMI. O senhor sabe quem abriu as portas do INSS para o senhor Maurício Camizotti? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor conhece o senhor Edmar Policarpo Júnior? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor conhece o senhor Ademir Humberto Califone? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor já recebeu em algumas das suas propriedades algum ministro do STF? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor já emprestou a sua aeronave para algum parlamentar brasileiro? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor conhece o senhor André Fidelis? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O senhor conhece o senhor Renato Haroldo? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Quem colocou o senhor como advogado na GEAP? Reafirmo que eu não tenho nada a ver com o objeto dessa CPMI. Dos 4,3 ou um pouco mais ou um pouco menos bilhões que passaram nas suas contas, quanto disso é referente ou se é o desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil? Tudo que eu tinha que dizer eu já disse. Eu não tenho nada a ver com o objeto dessa CPMI. O senhor Camizotti, ao ser questionado por conta do montante transacionado com o senhor, ele disse que ou fez ou tomou um empréstimo ao senhor na ordem de 750 mil reais. Como é que foi pago esse empréstimo? Reafirmo que isso nada tem a ver com o objeto dessa CPMI. Isso não tem a ver. O senhor me parece sócio... Presidente, só para ver, não ouve, está conversando com o advogado. O senhor me parece sócio de várias empresas. Dentre essas empresas, existe Fernando Andrade, que foi também alvo de uma busca e apreensão. E Fernando Andrade tem uma empresa, não sei se é FC,
que tem 23 automóveis de luxo, de variados tipos, que antes da operação sem desconto, promoveu a ocultação de muitos desses bens. Alguns desses veículos pertenciam ou pertencem ao senhor, e o senhor teve participação nessa ocultação? Eu reitero todo o meu respeito a esta CPMI e a Vossa Excelência, mas eu não tenho qualquer participação nos chamados esquemas do INSS. Eu reitero isso. Eu, em nenhum momento, já disse isso aqui, eu queria que o senhor soubesse, até porque o senhor tem uma história profissional de sucesso. Eu não estou aqui para desmerecer a sua história, nem muito menos lhe acusar de nada, até porque lhe arrolei como testemunha. Quem colocou o senhor no centro dos acontecimentos foi a Polícia Federal, e o senhor disse que não achava que ela estava errada. Então é minha obrigação aqui lhe direcionar algumas perguntas. Então, estou fazendo uma pergunta, tudo isso direcionado ao relatório da Polícia Federal. O senhor participou e está no seu pedido de prisão efetivado pela Polícia Federal. Aqui, o senhor tem uma história de vida a defender. Quem está optando pelo silêncio é o senhor. Polícia Federal foi e pediu prisão ao senhor, pediu busca e apreensão. A pergunta que eu faço é muito simples. Os veículos que foram ocultados, eles pertencem ao senhor? Eu não tenho nenhuma participação nas fraudes do INSS. O senhor Fernando Andrade, ele é sócio do senhor? Eu não tenho qualquer participação nas fraudes do INSS. O senhor já ouviu falar na Benfix Corretoras de Seguro? Mantenho a resposta anterior. O senhor conhece Cecília Montalvão Simões? Não tenho qualquer participação nas fraudes do INSS. Quando foi encerrada a relação contratual do senhor com a Ambec e se foi encerrada? Todos os esclarecimentos que eu tinha que prestar, eu já prestei quando me deram a palavra. Eu não tenho qualquer participação nas fraudes do INSS. Voltando à temática das suas transações financeiras particulares com o senhor Camizotti, segundo identificado pela Polícia Federal na ordem de 28 milhões, o senhor poderia explicar a que se referiam essas transações na ordem de 28 milhões? Relator, no início da minha fala eu tive a oportunidade de explicitar. E eu reitero, eu não tenho nenhuma participação nas fraudes do INSS. Mas a pergunta, me permita, em nenhum momento aqui está sendo afirmado que o senhor tem participação. A pergunta é se o senhor pode explicar qual a relação comercial de 28 milhões que de forma particular o senhor fez com o senhor Maurício Camizotti. Com todo o respeito, relator, tudo que eu tinha que dizer eu já disse. Alessandra Abraão, sua sócia na empresa de aviação, o senhor conhece? Tudo que eu tinha que expor, Excelência, eu já expus. Senhor presidente, eu tenho outras perguntas a realizar, mas essas outras perguntas eu prefiro guardá-las para um futuro. Nós vimos aí a fala do deputado Gaspar, que faz parte como relator ali na CPMI do INSS,
E a gente vê o nervosismo desse advogado Nelson Williams, que movimentou bilhões de reais em um espaço curto de tempo, principalmente nos anos 2023 e 2024, demonstrando uma certa amizade com a velha política. João Dória, Haddad, os ministros do STF, até José Dirceu, que quando ele falou, o relator disse no nome de José Dirceu, ele ficou tremendo de medo. Então a gente vê a culpa dele no cartório, está tudo indicando que esse dinheiro foi movimentações de descontos do INSS, e a gente vê claramente o envolvimento desse advogado nessa fraude, né? Então, ele é amigo de Dória, deu 10 mil reais por Dória, Haddad deu 5 mil reais, são valores pequenos, claro, para não chamar a atenção da Receita. Mas como eles são companheiros, parceiros, ele dava essa graninha para ajudar, mais um ajudando. Eles devem ter várias empresas, né, que ajudam nas campanhas, e cada um dando um pouco, dá milhões de reais uma campanha. É assim que o PT faz, é assim que os da velha política fazem. Mas você vê, ele programou um jantar para Haddad, ministro atual da Economia do PT, ele está envolvido nesse esquema. Então você vê o irmão do Lula, você vê o Camisotti, amigo dele, tinha idas ali no Congresso Nacional frequentemente, juntamente com o Careca. Eu fiquei sabendo agora que o Senado Federal põe um sigilo de 100 anos nas idas e vindas de Careca ali dentro das dependências do Congresso Nacional. Você vê que eles querem esconder uma fraude. Esse governo está juntamente com os fraudadores. O Careca é o pivô da fraude, o Camisotti é o empresário pivô da fraude, e esse advogado que foi colocado pelos políticos da velha política da fraude. Como é que pode um advogado, mesmo sendo bom, um escritório de advocacia sendo bom, ele movimentar 5, 6 bilhões em menos de um ano? Entendeu? É um absurdo, porque mesmo que uma causa seja cara, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão, não chega a esses valores de bilhões assim. Entendeu? Isso é fruto de alguma outra entrada de dinheiro, um esquema de corrupção que estava instaurado ali no INSS. Então as perguntas desse relator Gaspar incomodaram muito esse advogado Nelson Williams. Ele ficou consternado, ele ficava botando a mão na cabeça, bebendo água, tomando café, fingindo que estava até rindo de nervoso. E certamente ele tem culpa no cartório. Não posso falar nada mais, mas a gente vê que esse governo sempre saqueou os cofres públicos, e não é agora que eles vão deixar de saquear. Que foi desfeita a Petrobras, o Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, tudo foi desfeito. Então a gente está vendo que os políticos estão envolvidos, como aquele presidente de El Salvador, Bukele. Ele disse: no Brasil, a milícia, os mafiosos estão dentro do Estado, das instituições. Ele disse isso. Por isso que é difícil acabar com a corrupção. Entendeu? Então a gente vê isso nos poderes da República. Você vê advogados trabalhando com o INSS, que tem ligação com políticos, né, da velha política, que sempre estão envolvidos, seus nomes em roubalheiras multimilionárias, e até agora ninguém foi preso. Ele está ali sendo apertado ali na CPMI pelo deputado Gaspar, com muita sabedoria nas suas perguntas, e preferiu ficar de boca calada, porque eles têm culpa no cartório. Essa é a minha leitura. Se tivesse uma polícia séria, uma investigação do Poder Judiciário, juízes sérios, ia achar a fraude rapidinho e os culpados estão aí. Mas no Brasil a gente já não tem mais segurança jurídica, segurança de justiça, de nada, né? Por isso que vem uma força externa agora, de Donald Trump, Estados Unidos, para poder ajudar o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro está sozinho. O Bolsonaro foi preso, uma pessoa inocente, e eles aí fazendo essas sacanagens, roubalheiras de bilhões de reais, e agora até mesmo desaposentado. E ninguém vai preso. Então, Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo ou até mesmo inimigo,
E não se esqueça de se inscrever no nosso